Saudações a todos, é bom estar aqui convosco. Nós tivemos as aulas da Academia da Escola da Redenção na semana passada porque tivemos alguns imprevistos, mas espero que agora estejam preparados para a nova sessão. Que todos tenham a brochura, se não tem, vá ao protocolo, vai dar uma. Começando de Gênesis capítulo 11, versículo 10, vamos aprender a série de genealogia a partir de Noé até Abraão. Concretamente dito, o texto de estudo de hoje parte de Gênesis capítulo 11, versículo 10 até versículo 26. Lemos o versículo 10 e, concretamente, esta genealogia é do filho mais velho de Noé, chamado Sem. Coloquei o subtítulo aqui como a genealogia de Noé a Abraão, para fazer entender que esta genealogia está conectada à genealogia do capítulo 5. De Gênesis 5, começo de Adão até Noé, e esta conecta Noé com seu filho mais velho Sem até Abraão. Teologia é tão importante para nós, porque como cristãos nós sabemos e cremos que, de acordo com a fé, somos a genealogia abraâmica. Essa genealogia termina com Abraão. Espiritualmente está diretamente conectado a nós. Dizem que Abraão é o pai da nossa fé. Deus chamou Abraão pelo nome e o fez sair. É assim que ele chama cada um de nós pelo nome. Que Isaías capítulo 43, versículo 1 diz que te chamei pelo nome. Pensa que está aqui por acidente ou por uma escola própria. Tem te forçado a estar aqui. Está aqui porque Deus te chamou pelo seu nome. Um de nós, ele diz, tu, Andrew Park, deve estar aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 16. Deus não deu essa ajuda aos anjos, prestou ajuda para os descendentes de Abraão. Usa isso, né? Deus não ajuda os seus anjos, ajuda para os descendentes de Abraão. É aquilo que nós somos. Somos a descendência de Abraão. Quer dizer, se precisamos de alguma ajuda, podemos clamar a Deus e Ele irá nos ajudar, porque somos descendentes de Abraão. Para esta genealogia começa com 7 e coloquei no quadradinho Noé para ver que esta genealogia conecta-se àquela anterior. Teve o seu primeiro filho, Sem, quando tinha 512 anos. Nas escrituras, Sem teve o seu filho Arfaxad 2 anos depois do dilúvio, quando ele tinha 100 anos. Começa esta genealogia. É uma genealogia que começa depois das cheias. Quais são os pontos importantes que precisamos aprender desta genealogia? Ponto é que há uma redução súbita da vida humana. São uma redução súbita da vida humana nesta genealogia. Sim, muitos destes nesta geração viveram até os seus 900 anos. Chegou a ter 950 anos. E a vida após diluviano, a vida é reduzida dramaticamente. Questão de 10 anos, 2 anos, é como se fosse reduzida pela metade. E 2 lugares nessa genealogia onde a redução de anos acontece inesperadamente. Depois de Shem, e a outra é depois de Eber. Veio até os 600 anos, mas o seu filho vive 400 alguma coisa. Ele vive 464 anos. O filho Peleg vive 239, que são anos cortados pela metade. Por que isso aconteceu? Porque a primeira redução é logo depois de Sem.
Primeira resposta foi por causa das cheias. O ambiente pós-diluviano mudou muitas coisas. Houve uma mudança drástica e catastrófica no planeta Terra. Para Salmos capítulo 104, versículo 6 até 8. Assim diz: com as torrentes do abismo a cobriste, como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes, escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Quando as cheias acontecem, não pensa que é por causa de muita chuva que cai. Lá para Gênesis capítulo 7, diz que as águas de cima desceram e as águas das profundezas subiram também. Sabem que temos águas por debaixo. Comprar essas águas, eles te dizem que é água mineral, que eles cavaram. Água das profundezas subiu também. É isso que Gênesis 7 diz. Poderia acontecer se houvesse terremoto. A terra abre-se e as águas de baixo saem para cima. Uma mudança violenta e catastrófica nas cheias. E esse versículo diz que as montanhas desceram para baixo e significa que as montanhas tornaram-se lisas. Vales subiram, tornaram-se montanhas. Tudo virou de cabeça para baixo. Aconteceu em todo o mundo. No ano 2011, se ir para o website de NASA, pelo fenômeno de 2011 de Japão, houve um grande terremoto. Lá no website de NASA diz que por causa desse terremoto em Tóquio, os da Terra afastaram-se um bocado. Imagina se tivesse havido uma cheia de dimensão mundial e esse tipo de terremoto. Havido uma mudança tremenda, uma mudança catastrófica. A vida antediluviana era um ambiente bom para se viver com todas as condições adequadas para a vida humana, razão pela qual eles poderiam viver por muito tempo. Depois do dilúvio, tudo isso mudou. Por com Gênesis 8:22, as suas fontes viraram. Vemos a dramática mudança climática que por causa do dilúvio a vida humana reduziu dramaticamente. E as cheias aconteceram de novo. A Bíblia em Gênesis capítulo 6 mostra que foi por causa do pecado do homem, como um meio de juízo de Deus, que Deus viu que a maldade do homem era grande na terra. Significa que o pecado transbordava na terra. Houve estas cheias, este dilúvio, e vieram como forma do castigo ou julgamento por causa do pecado. Por essa razão, o pecado é a causa principal da redução da vida humana. O vazio aí é pecado. Então, o pecado foi a causa principal. Sim, a Bíblia está nos mostrar claramente que quando pecarmos, perderemos a bênção da longevidade. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, isso é o que Deus disse antes das cheias. O Espírito não habitará para sempre com o homem, porque ele é também carne. Seus dias serão de 120 anos. Está estressando esse versículo é que o Espírito de Deus vai deixar a humanidade por causa do seu pecado, que ele é carne. Ele já é carne. O homem espiritual está morto. Então o Espírito Santo poderia
deixar a humanidade. O que este versículo está dizendo é que pouco por pouco Deus reduziria o tempo da vida humana até que chegasse aos 120 anos. Ele está reduzindo paulatinamente, e nesta genealogia vemos duas reduções dramáticas. E os anos decresce até onde Moisés chega a morrer com 120 anos. Ele morre com 110. Josué também nos 110 morre. Continua decrescendo até onde Davi morre com 70 anos. Quer dizer, é aonde já estamos agora, onde vivemos 70, 80, 90. Deus está dizendo, não passaremos os 120 anos. A humanidade é decaída e pecaminosa. Essa queda é pelo dilúvio, e a segunda parte é a partir do Peleg para diante. Peleg é Eber. Ele viveu 464 anos. Filho Peleg só viveu 239 anos. A geração perdeu-se mais de 200 anos. Peleg decresceu aos 200 anos, instantaneamente. A questão é, por que isto aconteceu? Pois precisamos entender o que aconteceu nos dias de Peleg. Dar para esta genealogia, fazer o cálculo dos anos, vai descobrir que Peleg foi o primeiro a morrer nesta genealogia. Que foi a primeira pessoa a morrer. Tentar fazer cálculos desta genealogia. Vamos colocar Noah aqui em cima, depois Sem. Vemos que Sem teve o seu primeiro filho 2 anos depois do dilúvio. Teve o seu filho Arpachshad 2 anos depois do dilúvio. Começar estes cálculos a partir das cheias. 2 anos depois das cheias, Arpachshad nasce e ele tem o seu filho Shelah quando completa os seus 35 anos. E era de 30 anos de idade quando teve o seu filho Ebel. Eber tinha 34 anos quando teve seu filho Peleg. Peleg tinha 30 anos quando teve seu filho Reu. Reu tinha 32 anos quando teve seu filho Serug. Serug tinha 30 anos quando teve seu filho Naor. Naor tinha 29 anos quando teve seu filho Terá. Terá tinha 70 anos quando teve seu filho Abraão. Estas são suas idades quando tiveram os seus filhos. Estes anos pode calcular os anos de sua nascença. É que Peleg nasceu, então é só adicionar 2 anos, mais 35, mais 30, mais 34. Então, vemos que Peleg nasceu 101 anos depois das cheias. Peleg só viveu 239 anos, certo? É somar 239 mais 101 anos, que vai dar 340 anos depois das cheias, quando o Peleg morreu. Calcula esses anos desta forma. Peleg é a primeira pessoa a morrer nesta genealogia. Morre até antes do seu quinto-avô Noé. A minha Bíblia, em Gênesis capítulo 9, versículo 28, diz que Noé viveu 350 anos depois das cheias. Aconteceram quando Noé tinha 600 anos, e depois das cheias viveu 350 anos a mais. O que significa que Peleg morreu ano 340 depois das cheias. O que significa que morreu 10 anos antes da morte de Noé. Este homem, Naor, é a segunda pessoa a morrer. Fazer esses cálculos, ele nasceu em
193 anos depois das cheias. Soma esses cálculos, encontra que ele morreu no ano 341 depois das cheias. Isso, que Peleg morre no ano 340 e no ano seguinte Naor morre no ano 341. Razão pela qual as coisas acontecem desta forma. Não podemos decidir quando nascemos nem quando morremos. E é que Deus toma Peleg primeiro e Naor por segundo. Deve haver alguma razão. Os seus ancestrais continuam a viver anos depois da morte deles. Isso significa, a questão certa é, o que aconteceu com Peleg? Morresse primeiro nesta genealogia. Esta redução da vida humana começa com Peleg. O nome Peleg significa divisão, ou separação, ou divisão. Estudado, os nomes nas genealogias são significantes. O do nome Peleg também é muito importante. O que acontece nos dias de Peleg? Para Gênesis 10, versículo 25, que 2 filhos foram nascidos para Eber. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias a terra foi dividida. O nome do seu irmão foi Joktan. Notar que o nome de Peleg significa divisão. Razão aqui, porque nos seus dias a terra foi dividida. O que isso significa? Que nos seus dias a terra foi dividida. Que a terra foi dividida nos dias de Peleg é uma alusão ao incidente da Torre de Babel. Foi dividida, trata-se da Torre de Babel. Por quê? Em Gênesis 11, versículo 8 a 9 diz: Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Consegue notar que o Senhor espalhou-os. O Senhor espalhou-os e o Senhor confundiu. Esta é a razão da Torre de Babel. Lembra-se que a Torre de Babel, é que estas pessoas estavam a construir um edifício para chegar ao céu. Estavam a edificar um arranha-céu em cidade. O propósito deles era salvar-se e se por acaso houvesse mais um dilúvio. Por isso, queriam trazer fama aos seus nomes. Era um desafio direto para com Deus. A palavra estava a dizer que este dilúvio foi muito injusto. Deus não foi justo ao trazer este dilúvio e acabar com a humanidade. Dizer, não iremos crer mais nele, não estaremos mais com ele. E iremos construir esta cidade, salvar-nos a nós mesmos. Isso foi o que era a Torre de Babel. Então eles uniram-se a construir a esta torre, dando assim a Deus. Deus olhou dos céus e disse: Vou confundir as suas línguas. Veio confundir suas línguas para que a obra não continuasse assim. Deixaram de trabalhar e se espalharam. O significado da divisão da terra nos dias de Peleg. De Peleg, isso aconteceu e as pessoas se espalharam de acordo com as línguas. Ao dizer que a terra se dividiu nos dias de Peleg, está insinuando que Peleg foi um
dos homens principais que influenciaram na construção da Torre de Babel. As palavras, Peleg participou na obra pecaminosa. Primeiro, a terra foi dividida pelas línguas. Então, se não pode comunicar-se com os outros, provavelmente não tem como conviver com os outros. As pessoas que falavam a mesma língua e tinham que se juntar e irem viver num certo lugar. Não apenas o idioma, mas também foram divididas por causa da fé. Como é que isso aconteceu? Houve um pequeno grupo de pessoas que separou-se por causa da fé. Quiseram participar nesta construção da Torre de Babel. Não apenas pelo idioma, mas houve divisão por causa de sua fé. Mesmo Jesus falou que isto irá acontecer. Lucas capítulo 12, versículos 51 a 53 diz: Vocês pensam que eu vim para trazer paz na terra? Digo que não, mas sim divisão. É Jesus falando. Ele diz que estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai. Por causa da fé em Jesus, alguns irão crer em Jesus e alguns não, e isso lhes dividiria. Dizendo que isso é inevitável, isso deve acontecer. Tudo isso aconteceu nos dias de Peleg. Se olharmos para a arqueologia, Peleg e os seus pais queriam manter a sua fé. Peleg e os seus ancestrais saíram para outro lugar, quer dizer que emigraram do lugar onde ele estava a construir a Torre de Babel. Mente Noé, Sem, Eber e junto com os outros saíram juntos, estabeleceram num lugar onde poderiam praticar a sua fé sem que houvesse perseguição. Como é que sabemos isso? Porque em Síria os arqueólogos encontraram evidências. Edbol, onde é uma cidade na Síria, revelavam as evidências acerca de um reino chamado Ebla. Nestas evidências que este reino foi estabelecido por um homem chamado Eber. É o pai de Peleg. O que quer dizer que Eber abandonou a sua casa porque estas pessoas estavam agindo contra Deus, estavam confrontando a Deus, perseguindo pessoas que não estavam participando nas suas obras. Ele decidiu sair, cruzar o rio Eufrates, foram àquele lugar, estabeleceram o seu reinado. Cresce livremente em Deus. Antes de saber que o nome Eber significa aquele que cruza. Em branco é cruzaram e cruza para outro lado. O significado do seu nome, ele abandonou aquele lugar e cruzou o rio Eufrates para um lugar onde poderia praticar a sua fé livremente. O nome Peleg significa divisão. Nos seus dias dividiu-se a terra ao construir a Torre de Babel em rebeldia contra Deus. Nomes na Bíblia são muito importantes. Cruzou o rio Eufrates para fundar o seu reinado. E Sem estavam com ele. Pessoas, como pode notar na genealogia, viveram longevidade, receberam a bênção de longevidade. Por quê? Separaram-se do pecado. A redução da longevidade
tem sua ligação com a redução da moralidade. O segundo ponto grande é que Noé e Abraão viveram contemporaneamente por 58 anos. Imaginar que Noé e Abraão estão separados por 10 gerações. Tinham diferenças em 10 gerações. E Noé viveu por muitos anos, foi capaz de ver os dias de Abraão. Vê em Gênesis capítulo 9, versículo 28 e 29. Diz que Noé viveu 350 anos depois de Shem. Então, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então, vamos tentar fazer estes cálculos. Vamos concluir quando Abraão nasceu. Então, houve Shem e 2 anos depois, Arpachshad nasceu. Tinha 35 anos, nasceu Shela. Quando tinha 30 anos, Eber nasceu. Tinha 34 anos, nasceu Peleg. Quando tinha 30 anos, Reu nasceu. 32 anos, nasceu Serug. Tinha 30 anos, nasceu Naor. Tinha 29 anos, o pai de Abraão, Terá, nasceu. Terá teve Abraão quando ele tinha 70 anos. Começar a partir desses dois até 70 aqui, encontra 292 anos. Quer dizer que Abraão nasceu 292 anos depois de Shem. Mas Noé viveu 350 anos depois de Shem. Betrai encontra 58 anos. Aqui, viveram no mesmo tempo por 58 anos. Essa é a chave. Porque Deus permitiu que Noé vivesse tantos anos. Atente é que Deus queria que Noé passasse a sua fé até ao Abraão. O problema aqui é que depois de Eber, todas as pessoas perderam a sua fé. Se não tivesse permanecido aqui, teria perdido a sua fé também. Deus faz as provisões por permitir com que estes seus ancestrais saiam daqui. Depois ele chama a Abraão. O chama para mover-se a Ur, onde poderia fazer provisões, encontrar com Noé, Shem e Eber. Em Josué capítulo 24, versículo 2, as escrituras dizem: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. O pai de Abraão, Terá, com os seus antepassados até Peleg, servia a outros deuses. O problema é que quando Abraão nasceu, Eber e os seus antepassados haviam se separados, já não estavam a viver ali. O Peleg era o grande chefe naquela região. Ele é que mandava. Todas as pessoas acima de Abraão eram idólatras. Conforme Abraão não iria aprender nada deles. Isto que Deus lhes chamou para sair. Olhar para Gênesis 11, versículo 31, diz que Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegar a Arã, estabeleceram-se ali. Para este versículo, Terá é o sujeito. Ele que está fazendo a vida aqui. Ele que toma Abraão junto com ele. Vemos que Deus apareceu a Abraão e não a Terá. O versículo foi escrito assim: a sociedade
naqueles tempos não poderia apenas sair de qualquer maneira. Da permissão do seu pai. Só poderia sair com ele, viver separadamente, mas lá não poderia ser assim. Temos anteriormente, Terá era um idólatra, não cria em Deus. Abraão viesse e falasse com o pai Terá: pai, Deus me apareceu e me disse para sair. Por que Terá iria concordar com isso? Nós deve ser porque aquilo que já falamos anteriormente, Peleg de repente morreu. E enquanto estavam a lamentar a morte de Peleg, no ano seguinte o pai de Terá, Naor, morre também. Peleg morre 340 anos depois de Shes e Naor 341 anos depois de Shes também morre. Deve ser nos anos de 48 anos ou 49 anos de idade de Abraão. Imagina, não queremos dizer que foi assim que aconteceu, mas imagina se tivesse tido acontecido desta maneira. Peleg morre, o grande chefe naquela região. Ele morre sem nenhuma explicação. Ano seguinte, o Naor, o pai de Terá, morre também. Morre numa idade tão pequena, ele tinha apenas 148 anos. Ele morreu tão jovem. Diz a Terá: Deus me apareceu para sair. Pensa que o coração de Terá começado a bater. Talvez possa ser eu a morrer por próximo aqui. Escutar a Deus. O que teria acontecido? Parece e diz a Abraão para sair e Terá e tem medo por aquilo que aconteceu aos seus ancestrais e junta-se ao seu filho e sai para Arã, que é perto de Ebla, o reino de Eber. Este é o caso. Abraão saiu quando tinha entre 48 anos ou 49. O Noé morreu quando Abraão tinha 58 anos de idade. Significa que poderia ter estado com Noé, significando que ele poderia ter vivido entre 9 a 10 anos com Noé para aprender tudo quanto Noé tinha de ensinar. Tendo a certeza que se ele teria se encontrado ou não, mas há uma grande probabilidade para ter sido influenciado com a fé de Noé. Você pensa que Noé teria feito depois do dilúvio? Ele viveu uma idade de 350 anos. Antes do dilúvio, ele gastou o seu tempo construindo a arca, obviamente. Depois de Shes, o que ele teria feito? A Bíblia nos diz que Noé era pregador. De Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, Noé era pregador de justiça mesmo antes do dilúvio. Que depois de Shes, tudo quanto ele fez foi pregar a palavra de Deus. Tinha muita coisa por ensinar às gerações seguintes. Provável que Abraão terá ouvido a Noé pregando. Abraão teria aprendido diretamente de Noé, assim como de Sem e Eber, todos esses ancestrais justos. Essa razão que Deus capacitou a Noé a viver este tempo todo e ensinasse a geração seguinte. Então, qual é o aspecto mais importante desta genealogia que nós precisamos aprender? Ela é uma palavra: separação. De Abraão era a cobertura desta separação, ou seja, a encarnação da separação. O pecado havia entrado
nesta geração também, neste mundo também, o que Deus estava requerendo do seu povo fiel era que conduzisse uma vida, um estilo de vida de separação. Deus chamou Abraão. Abraão provavelmente estava a viver aqui em Ur. É claro que seja aqui onde a Torre de Babel estava sendo construído. Eber e seus ancestrais saíram e foram se estabelecer aqui onde o reino de Ebla está, primeiro. Depois saiu o Abraão e seu pai Terá, se estabeleceram em Harã. Eram dois lugares muito próximos para que os dois tivessem a comunicação. Com que Abraão separasse de sua família e se estabelecesse aqui para que provavelmente se encontrasse com Noé e fosse impactada e aprendesse a fé que era necessário que ele aprendesse. Este era o ponto-chave, a separação. Estamos aprendendo desde Gênesis capítulo 5. Vemos que Adão arrependeu-se e passou a fé para o Lameque. Lameque passou a fé para Noé. Noé aprendeu de Lameque tudo quando Lameque aprendeu de Adão. Tudo aconteceu no jardim do Éden, e como a serpente enganou para que comece a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, foram desobedecer a Deus e entrou o pecado. E ele aprendeu todas essas coisas. Ora, a fé de Noé estava sendo passada para o seu filho mais velho, o Shem. Gênesis capítulo 9, versículo 26 diz: e ele também disse: abençoado seja o Senhor, o Deus de Shem, que Canaã seja o seu servo. Deus é chamado de Deus de Sem. Está nos dando, fazer entender que a fé de Noé está sendo transmitida para o Sem. Sem, essa fé é transmitida para o Eber, o homem que atravessa o rio para estabelecer um território, um reinado. Já em Gênesis 10, versículo 21. Também para Sem, o pai de todos os filhos de Abel. E os filhos, o irmão mais velho de Jafé, os filhos também foram lhe nascidos. Dizendo também a Sem, o pai de todos os filhos de Eber. Depois Shela é Eber, certo? Omite duas gerações e vai diretamente para o Eber. Faz entender que a fé de Sem foi passada para o Eber. Aprendemos o Eber e atravessou o rio para manter a sua fé. Finalmente, vemos que essa fé é passada para o Abraão. Em Mateus capítulo 22, versículo 32, Jesus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Do mesmo jeito que Deus disse que eu sou Deus de Sem, agora diz que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Temos a tocha sendo passada para o Abraão. Êxodo capítulo 5, versículo 3, e vemos que então ele diz: o Deus dos Hebreus se encontrou comigo. Este é Moisés falando. Quando Moisés falava com Faraó, e Faraó pergunta: quem é esse Deus do qual está me falando? Ele diz que o Deus dos Hebreus. Esta palavra Hebreus. E quem foi o primeiro hebreu? Abraão. Em Gênesis 14, versículo 3 diz que veio um fugitivo e falou a Abraão, o hebreu. A palavra o hebreu é interessante saber que tem a mesma raiz com a palavra Eber. Significa essa palavra hebreu
significa aquele que atravessa. É o nome Eber. Agora Deus é chamado de Deus dos hebreus. Quem são os hebreus? São o povo que atravessa para manter a sua fé. O que o Eber fez foi o que Abraão fez. E é isso que Deus requer de nós hoje em dia. Então, se nós somos descendentes espirituais de Abraão, somos os hebreus espirituais. Nos separar da vida mundana que nos encontramos vivendo hoje. Nos encontramos na igreja. Este é o propósito de adoração, para nos mostrar que este é o lugar onde os filhos de Deus deveriam estar, como os verdadeiros hebreus espirituais, aqueles que guardam a verdadeira fé, e através de nós poderemos passar esta fé às próximas gerações. Aleluia.